Muito bem, iniciando então agora a parte de perguntas e respostas. Eu inicio a segunda parte do Chat Position e começo com a solicitação aqui do Ruben, que pediu uma avaliação do ouro. Muito bem, iniciando então agora a parte de perguntas e respostas. Então, OZ1D. Para quem não sabe, o ouro ele é negociado na bolsa, tá? Ele não é um contrato futuro, ele não tem vencimento. E para calcular o tamanho do ouro, você precisa pegar a cotação e multiplicar, né, por 249,75 gramas vezes 117. Então, o ouro, 249,75 gramas equivalem a R$ 29.420. O ouro, que trabalha dentro de uma longa tendência de alta, rompeu o topo histórico em março, tá? E sugeriu um falso rompimento, né? Até se a gente olha aqui o gráfico mensal, o mês passado nós tivemos um candle vendedor que seria acionado se esse mês houvesse a perda da mínima do mês passado, né? Em R$ 110. O ouro não é um ativo a ser tradeado, né? Eu vejo o ouro como um ativo a ser acumulado, então uma reserva de valor, tá? Então, uma parte aí dos investimentos, sei lá, 5, 2% do capital poderia estar alocado em ouro, mas isso para quem tem um capital maior, né? Afinal, R$ 30 mil significar 2% do capital, o cara precisaria ter no mínimo 600 mil. É isso? Não, 6 milhões. Então, 30 mil dividido por 2%, 1,5 milhão. O cara teria que ter 1,5 milhão. Tá? Do ponto de vista técnico, a tendência ainda segue sendo altista e só deixa de ser se o mercado passar para baixo de 110. Passando para baixo disso, a rota que se abre é essa vermelha. Isso não acontecendo, a rota de prazo maior segue sendo essa aqui desenhada em verde claro, tá? Cujo objetivo ficaria lá na linha de referência do canal de alta. O Fernando fez uma questão sobre a média móvel de 9, diz ele. Estou comprado pela média móvel de 9 na Rapid 4. Algumas semanas atrás foi acionado um Joy de Napoli. Meu stop está na mínima do candle que fez a média móvel de 9 era para cima. Poderia comentar esse trade e a perspectiva da operação? Fernando, a Rapid 4 é um dos papéis que eu particularmente vejo como um dos mais interessantes no gráfico mensal, tá? Porque tocamos uma linha de referência, que é essa, né? E depois, e tudo isso aconteceu depois do mercado, deixa eu só botar aqui a retração de 50. Depois do mercado acionar esse retângulo para baixo e buscar 100% do retângulo, né? Então esse candle comprador aqui do mês passado aconteceu numa zona muito importante, esperada. Houve a superação da máxima da semana passada, então aqui no mensal a expectativa é positiva, tá? Deve acontecer algum retorno à média aqui em Rapid 4 depois de 3, 4, 5, 6, 7 meses de queda. Quem utilizou o gráfico semanal para montar a posição foi muito esperto, tá? Montou posição e essa posição ainda está aberta, afinal de contas a média móvel de 9 não virou para baixo ainda nesse prazo operacional, tá? Em relação a Joy de Napoli, eu não vejo nenhum Joy de Napoli aí no gráfico não, tá? Então, para ter Joy de Napoli aqui, sem ser nessa semana que está acontecendo agora, né, que está sendo negociada. Na outra, a gente precisaria ter, ou melhor, a gente precisaria ter um candle fechando abaixo da média móvel de 3 e depois um outro candle fechando acima da média móvel de 3. Então, Joy de Napoli está longe de acontecer aqui. Precisaríamos de no mínimo mais 3 semanas. Tá, então, aqui é um método mais fácil seria olhar de fato pela média móvel de 9. Que por enquanto, né, que está o stop, está abaixo da mínima do candle que gerou a entrada, que foi aqui, né? Então, o cara que montou posição aqui nem olha, está abaixo de 3,50. Vamos ver. Tudo isso que teu stop está ali, então está tudo certo.
o amigo que nos identificou, aproveitando que eu já estou com o gráfico aqui de Marco Polo, de Randon, né, ele pediu qual estaria melhor para o longo prazo, Pomo ou Rapid 4. Primeiramente, cara, é importante dizer o que é melhor, né? O melhor é relativo. Né? Então, é uma pergunta muito aberta. Tá? Do ponto de vista de preço, a que está mais próxima do ponto de entrada é a Rapid 4. Tá? Da lógica aqui do gráfico mensal, a Rapid 4 gerou entrada a 4,17 esse mês. Então, ela gerou entrada e, do ponto de vista de gráfico mensal, o stop está abaixo de 3,18. Então o cara que comprou na máxima do mês passado, superando a máxima do mês passado, arriscou em R$1. Tá? Então esse foi um trade válido. Já Marco Polo já gerou entrada, né? A entrada foi em 2,45. A gente falou desse trade aqui muitas vezes. Agora está 3,8. Ou seja, já passou 25%. Então o cara que entrou nessa operação arriscando 50 centavos já teve o risco pago. Então realiza parcial e não tem mais risco nessa operação. Na minha leitura, Marco Polo já foi. Tá? Então, do ponto de vista gráfico, se esse é o critério, né, para dizer o que é melhor, então, do ponto de vista gráfico, a melhor posicionada seria a Randon. Tá? Porque ela está abaixo do ponto de entrada ideal. Vamos seguir. O Pop Liteo, isso? Difícil dizer o nome dele. Vlad, saberia dizer se os meses de maio são mais baixistas? Cara, muito boa a tua pergunta, porque ela está diretamente correlacionada com um vídeo que a gente preparou aí na semana passada, que é esse vídeo aqui, ó. Tá? Vamos dar uma olhadinha? Então, um vídeo bem legal um estudo sobre o movimento de maio. Tá? Sell in May and Go Away. Será que se ditar? Como é que ele desempenha aqui no nosso Ibovespa? Então eu vou deixar o link do vídeo para te acompanhar. Tá no chat. Quem está vendo a gravação, é só procurar aqui no YouTube, né? Coloca May Leandro Stormer que vai aparecer aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu acho uns dados para mostrar para ti em relação a isso. Deixa eu achar minha planilha aqui. Então tá aqui minha planilha dos meses do ano. Então aqui eu tenho os dados, né, dos meses. Então aqui está maio. Ó. Então dos últimos 20 anos, 60% dos meses de maio foram negativos. O retorno médio do mês de maio é 0,33. A volatilidade média é 27%. Tá? Aqui eu tenho os dados, né, compilados. Ó. Deixa eu pegar outra planilha aqui. Deixa eu abrir a outra. Que deu tilt em tudo aqui. Aí. Ó, então essa planilha aqui eu tenho, ó, os retornos. Tá? Então 60% dos meses de maio dos últimos 20 anos foram negativos. Aqui eu tenho a média, né? Menos 0,33, ou seja, é um mês para ser lateral. De volatilidade baixa. Então percebam aqui, né, o retorno. Ó, a partir de maio a gente costuma ter um retorno abaixo da média. E esse retorno só volta a ficar acima da média em novembro. E a volatilidade costuma diminuir entre maio, junho e julho. Voltando ela a ficar alta na média, né, acima de setembro. Isso aqui é dados em cima dos últimos 20 anos de Bovespa. Então aqui tem um monte de coisa legal aqui que eu apurei, tá? Apurei os trimestres, ó, o último trimestre e o primeiro trimestre do ano costumam ser os mais positivos. O que mais que nós temos aqui?
Aqui é o período de novembro. Ah, eu deixei na outra planilha. Deixa eu botar outra aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui os trimestres. Eu deixei esses dados no estudo que a gente fez no vídeo, né? Então aqui, ó, Sell in May, de maio a outubro, em média, 0,10% é o retorno. Ou seja, o retorno baixo, volatilidade maior, de 33%. E Dia das Bruxas, que é comprar no dia 31 de outubro, né? E ficar até o final de abril, a média de retorno desse período é de 16%. E uma volatilidade de 28%. Tá? Enfim, esses estudos aqui estão detalhados naquele vídeo que eu acabei de postar ali para vocês. Tá? Ou seja, a gente está entrando num período um pouco mais difícil, né? Do ponto de vista estatístico. O Marcelo pediu se Randon tem opções. Cara, deve ter opções, mas não tem liquidez, né? E se não tem liquidez, não adianta muito. Deixa eu ver. Deleta, cara. Opção é Petrobras e Vale, eventualmente Itaú, Bradesco, dá para lançar alguma coisa. O Marcelo pediu avaliação de Sambi, Santander, no gráfico semanal. Então, Santander, até semana passada tínhamos 4 semanas de alta, com o mercado sinalizando a busca da próxima resistência, que no semanal está localizada lá em 19,75, então essa simetria aqui está aberta. Ó. Tá? Então, por enquanto, até prova em contrário, a expectativa é essa. Ah, Fábio, mas e essa semana que em queda, o mercado está deixando um candle vendedor? Lembre, hoje é segunda-feira, esse candle pode mudar completamente até sexta. Embora, caso o mercado decida corrigir, o suporte fica em 16,50, que é o topo do ano passado. Tá? Por enquanto a expectativa é positiva, mas eu não vejo o ponto de entrada. Vamos ver se está tudo certo. O David, que fez uma pergunta um pouco mais técnica, né, relacionada a ondas de Elliott. A onda 3 deve corrigir em média até que valor? A onda 3 deve corrigir em média até que valor do início dela? Como assim? Eu não entendi a tua pergunta, David. Inclusive pediu que a gente faça um curso de Elliott, né? Cara, eu não vou criar um curso de Elliott porque já tem o grande Paulo Caldas que dá um curso, né? Então, primeiramente, obrigado pelo que tu comentou em relação à minha didática, obrigado mesmo. Mas fazer mais do mesmo acho que fica chato, né? Já tem o curso dele, ele dá muito bem, a didática dele também é muito boa. E eu estou terminando alguns detalhes burocráticos aí para fechar a parceria com ele, para ter o treinamento dele disponível no nosso site novo, tá? Por enquanto tem um treinamento que o Lauro deu sobre ondas de Elliott. Não é um enfoque tão técnico assim, né? Mas talvez pode te interessar. Ondas. Ó, simplificando as ondas de Elliott. Então tá aqui. Tá, então esse curso foi dado pelo Lauro Vilares. Caso você se interessar. Não é tão técnico, tão aprofundado assim como seria o curso do Paulo Caldas, tá? Mas já é uma introdução. Vou te deixar o link aqui. E novamente obrigado aí pela mensagem que se direcionou a mim. Rodrigo pediu avaliação de TIMP e Gol. Então, TIMP no gráfico semanal, papel que frustrou completamente, né? Uma entrada acionada há 3 semanas atrás aqui em 10,35. Perdeu não só o suporte dado pela mínima do ano de 2013, melhor, mínima do final de 2013, mínima do ano passado, e perdeu também uma LTA de longo prazo, ou seja, TIMP deve escorregar ainda mais. Tá? Objetivo simétrico, joga o papel lá para R$ 7,50 e esse é o objetivo do ativo. Não vejo entrada tranquila para se fazer em TIMP, apesar de ela estar distante da média. Tá? Realmente não vejo
um cenário tranquilo de trade. Já a Gol, um momentinho, já a Gol vai corrigindo lateralmente dentro de uma tendência de baixa, certo? E dentro dessa tendência de baixa, o objetivo, o suporte de prazo maior, fica exatamente, aqui, nesse suportão aqui dos R$6, né? Entre 6 e 6,60. Veja que essa zona aqui é um patamar que foi tocado diversas vezes. Foi tocado, né? Não exatamente, mas foi tocado. Então é uma zona de suporte. E o cara que é metido a contar ondas, aqui no diário fica mais tranquilo de contar, né? 1, 2, 3, 4. E aqui teríamos umas 5 ainda devendo ser feita. Então eu não vejo motivo para se pensar em compra na Gol. Leandro pediu avaliação de Embraer e Banco do Brasil. Então Embraer, outro papel que gerou entrada algumas semanas atrás, posição que está aberta, né? Lembrando que esse candle branco aqui tocava o fundo do ano, não, minta, o fundo de março e o fundo da LTA. A expectativa ainda é positiva. Se a gente coloca o FR de 14, não tinha nenhum sinal mais limpo aqui do FR, né? Se eu quiser forçar um pouquinho a barra, essa LTA já tinha sido perdida. O problema é que os preços voltaram, o FR voltou para cima dessa LTA. Eu vou deixar ela traçada aqui, não está tão confiável esse padrão aqui, né? Porque o preço voltou para cima da linha de referência. Mas dá para chamar isso aqui de Advanced Breakdown. Esse é o padrão que diz que o mais provável é que os preços não se segurem acima da LTA. Tá? Só que percebam, né? Aqui estava na LTA. Ó. E aqui o preço já tinha sido perdido. Concordam? Ó. O cara que fez essa leitura se deu mal, né? Porque não pegou essa compra aqui. Então, no momento, eu não vejo entrada em Embraer. Uma entrada mais tranquila ficaria acima de 24, pois acima de 24 teríamos um pivô de alta no gráfico diário. E para fechar, Banco do Brasil, também solicitado pelo Leandro. Banco do Brasil vem corrigindo no gráfico semanal. Esse aqui é o gráfico, não ajustado, né? O papel está dentro de uma grande congestão aí nos últimos anos, ó. Sinceramente, não vejo muito o que se fazer. Okay? Não vejo muito o que se fazer. Se eu dou um zoom nesse movimento, tivemos um zigue-zague ascendente, ou seja, um pivô de alta acionado. E o mercado, semana passada, deixou um candle vendedor, né? Sugerindo a busca da cabeça do pivô, que fica em 24,80. Tá? Então esse aqui é o patamar que devemos observar e procurar operações no Banco do Brasil. Muito bem, pessoal, eu gostaria então de me despedir, certo? Desejar uma boa semana a todos. Espero que o chat tenha sido útil e essa semana, sexta-feira, sem dúvidas, estaremos no ar com esse material referente a operações de gráfico semanal. Boa semana a todos, tudo de bom.